Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu ensino homens e mulheres a faturarem mais de R$ 7.000 com a laqueação Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos, da Pintura Laca, e praticamente aí entre 8 e 9 anos eu trabalho somente com laqueação de madeira, sim, portas residenciais, rodapés, móveis, né, de MDF, compensado, formicado, de madeira maciça, enfim. Então, vivo desse meu trabalho. Hoje eu vou responder uma pergunta, uma dúvida que sempre me fazem. Esse aqui é um compensado flexível, ok? Mas como laquear quando o acabamento dele é isso aqui, ó. Tá vendo? Para quem não conhece, o compensado, deixa eu ver, aqui, ó. O compensado nada mais é, eu tenho um outro modelo aqui, ó. Que são folhas de madeira colado, né, uma folha com os veios nesse sentido e outra folha nesse sentido. Então eles são colados por camadas e normalmente é ímpar. E o que eu quero dizer com ímpar? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 folhas de madeira. E aí quando eu falo das fibras, aqui, ó, tá vendo que as mais clarinhas e mais largas, elas estão nesse sentido assim, né? Nesse sentido. E essa outra aqui mais estreitinha aqui, ó, ele tá nesse sentido aqui, ok? Mesmo que ele muda a espessura, tá vendo que aqui, ó, são 3, uma mais escura e uma mais clarinha. E aí o que eu falo, ó, a clarinha tá assim, do outro lado também. E se a gente conseguisse desmontar ela, a gente consegue perceber que a escura, ela tá nesse sentido aqui. Beleza? Nesse caso aqui, é possível, como ele é flexível, tá vendo? Esse aqui o pessoal usa muito para fazer aqueles móveis com, né, arredondado assim. Esse daqui pode ser que a fibra dessa parte do meio, ele também esteja nessa direção, para promover essa flexibilidade. Diferente dessa daqui, ó. Essa daqui, ó, tá vendo? A rigidez dela. Então, assim, esse aqui é o que eu falei, que ele tá, veio aqui, né? O de baixo tá assim, o outro tá assim e o outro tá assim, e aí nessa sequência. Bom, o que que acontece com o compensado assim, ó? Eu reparo muito que o compensado, pela sua própria característica, ninguém compra um compensado, principalmente para fazer um mobiliário. Depende do estilo também, mas no geral se faz um móvel de compensado e se reveste com algum revestimento.
Deixa eu pegar alguns materiais que eu acabei esquecendo. Daqui a pouco eu volto. Pronto, galera, voltei. Não sei se todos conhecem, mas aqui é a famosa fórmica, tá vendo? Também ele tem uma certa flexibilidade. E esse daqui são as lâminas de madeira, tá vendo? O que normalmente acontece, como eu estava explicando? Tá aqui o compensado. Normalmente, banheiro, cozinha, o pessoal acabava grudando uma fórmica. Na maior parte das casas, por exemplo, dos avós, você vai ver que as cozinhas e normalmente o banheiro é esse formato aqui, ó, fórmica. E aí quando você abre o armário por dentro, tem compensado. Eu tenho um aqui, esse daqui não é um móvel antigo. Tá vendo? Fórmica e compensado. Mas esse é uma peça nova. No caso aqui eu vou fazer a parte da pintura em cima da fórmica e a parte da marcenaria acabou entregando o móvel já pronto. E nos móveis, de repente de sala, dormitório, o pessoal costumava, né, grudar essa folha, que aí fazia todo o acabamento. E aí se você abrir os guarda-roupas, os armários de dormitório, você vai ver que atrás ele é assim, um pouco mais rústico, e a parte de fora ele tem um acabamento mais fino, melhor, né? E aí o pessoal deve estar pensando, tá, mas para que tudo isso? O que eu quero dizer? Que essa superfície aqui, ó, do compensado, na minha visão, ok? Bem de leigo, bem de tipo, me dá a sensação que esse acabamento aqui, o padrão do compensado, ele veio, né, ele vem para receber um revestimento, seja a fórmica, seja a folha, mas ele não vem para ser laqueado. E por que, na minha opinião, ele não vem para ser laqueado? Tá vendo essas emendas aqui, ó? Tem um friso aqui, ó. Aqui, nesse caso, ele até que não tá ruim. Mas aqui, ó, tá vendo que visivelmente vocês conseguem ver uma emenda? O que acontece? Muita gente faz isso daqui, ó, que eu fiz aqui, ó. Aqui eu passei uma massa
que apesar de ser uma massa branca, não é a massa corrida, ok? Não se passa massa corrida. Massa corrida é para ser usada em parede, nunca em madeira, nunca. Ele não foi feito para isso, galera. Eu sei que tem pessoas que passa massa corrida, enfim, isso normalmente o pessoal que faz a pintura com rolo, esmalte sintético, base água, eles costumam usar muito a massa corrida. Não faça isso. A massa corrida não foi feito para isso daqui, ó. Né? Se vocês tiverem curiosidade, acessa a ficha técnica, por exemplo, de uma Coral, de uma Souvenir, de uma... Enfim, todas essas marcas que fazem o tal do esmalte sintético e ver como que eles recomendam a aplicação desse produto. Eles nunca falam assim, ó, passa a massa corrida na madeira. Geralmente eles recomendam a massa para a madeira, que é deles mesmo, enfim. Não entrando nesses detalhes, mas o que existe sim uma massa específica para madeira. Que aí nesse caso aqui foi o que eu utilizei aqui, ok? Perfeito. Só que pela minha prática, pelo meu dia a dia, eu percebo que fazer isso daqui e depois eu aplicar o primer e fazer o processo de laqueação, assim, para mim, né? Pode ter pessoas que conseguem. Eu vejo que é um processo extremamente demorado, porque a massa específica para madeira, ele costuma demorar um pouco mais para secar. Aí depois você tem que promover o lixamento. Normalmente você vai ter que passar novamente a massa, porque a massa para madeira ele seca com a evaporação da água. E aí, normalmente esses produtos ele acaba murchando, ele perde o seu tamanho, né? Ele murcha. E aí você precisa passar de novo a massa para que você nivele a superfície. Só que dependendo do que você está fazendo, você tem que passar várias vezes essa camada até você promover o perfeito nivelamento. Né? O que eu quero dizer com nivelamento? Por exemplo, aqui ó, nessa emenda aqui ó. Essa emenda aqui, passo aqui a massa. Vou precisar esperar ela secar. Vou fazer o lixamento. Pode ser que a hora que eu lixar aqui, né, nivelar essa parte, eu perceba que ainda haverá pontos mais baixos. Então eu vou ter que vir de novo aqui e passar a massa, esperar secar. Aí, provavelmente vai ter gente pensando assim, não, mas então em vez de passar uma camada muito fina, por que já não passa uma camada boa, né? Aquela bem cheia, espessa. Porque aí, a hora que você promoveu o nivelamento, zerou.
Poderia ser assim, pessoal, mas o que que acontece com essas massas de madeira? Lembra que eu falei para vocês que a secagem dela é pela evaporação da água? Se eu coloco uma camada assim, ó, né? Tô extrapolando. Eu coloco uma camada assim, ó. Essa parte aqui que está mais exposta ao ambiente, ele vai secar, né? Vamos supor que, ó, tava aqui assim, ó. Vamos supor que até a metade ele secou, beleza? Que aí ele começa a evaporar, ele vai secando. Quando você aperta, ele vai estar seco, beleza? Só que essa parte do meio para baixo, como essa parte aqui ele já secou, meio que você colocou uma tampa, essa parte aqui embaixo ele não vai secar, ele nunca vai secar, porque abaixo dele tem a madeira e acima dele tem a própria massa seca que ele já virou uma tampa. O que que vai acontecer aqui? Não vai secar. A hora que você começar a promover o nivelamento, provavelmente você vai chegar nessa parte, talvez, que não secou. Ou não. Se você chegou na parte que secou, você vai acabar no ato de lixar, tirando ela, e você vai ter que aplicar de novo a massa. Ok? E se não chegar? Vamos supor que, né, eu falei assim, até a metade secou, né? Um exemplo. E se não secou? Aliás, se você lixou e aí você chegou bem próximo e aí, puxa, tá nivelado. Sabe o que vai acontecer? Quem sabe? Quem chuta? Vai acontecer que assim, ó, você meio que descobriu parte da sua tampa, não é? Você deixou a sua tampa mais estreita. Aquela parte que não estava secando, ele vai ter a oportunidade de começar a secar. Por quê? Porque ele consegue promover de novo a evaporação. Pode ser que, né, não sei precisar em quanto tempo, estava nivelado, não estava? Vamos supor que no final do dia você lixou, tá bonitinho, beleza. Amanhã primer e bora continuar o processo. Você chega na parte da manhã, abre lá a sua área de trabalho, você pega a peça, fala, nossa, deu certo. Você passa o primer e a hora que você passou o primer, você vê que lá onde estava nivelado, existe um buraco. Mas por que esse buraco? Lembra que eu falei que ele murcha? Então ele vai murchar. Então imagina assim, ó, um piso, aqui embaixo, aqui a terra de certa forma saiu. O que que acontece com esse piso? Ele não trinca e abaixa? É isso que vai acontecer nesse caso aí. E aí o que que você vai precisar fazer de novo? Massa, espera secar e lixa. Ou pode ser que ele não faça isso, mas pode ser que ele trinca, dependendo do tamanho do que você está querendo consertar, ele pode trincar, porque no ato de ele secar, ele pode, né? Lembra que eu sempre falo assim, ele murcha. Então o que estava fechado, ele se rompe.
Pô, falei tudo isso para dar base no que eu faço. Por isso que eu não faço a parte do ajuste da superfície de um compensado com massa. O que eu faço? Antes de falar do que eu faço, recebo muito também móvel com lâmina de madeira. Se vocês separarem essa lâmina aqui, ó, tá vendo que os veios do compensado é muito maior do que os veios da lâmina? Tá vendo que a lâmina, na maior parte das vezes, tirando, por exemplo, fugiu. Tem um que eles falam que é não sei o que americano, que você olha assim, tem até umas catedrais, uma lâmina muito bonita. Se alguém souber, coloca aí nos comentários, acabou fugindo. Mas tirando essas mais específicas que tem um desenho, tem uma textura, normalmente as lâminas de madeira ele costuma ser bem mais lisa, bem mais fechado do que o compensado. Esse daqui branquinho que vocês estão vendo, se não me engano, a madeira chama paricá, né? Normalmente os compensados vêm com essa lâmina de paricá na superfície. O paricá, né, visualmente olhando aqui, ele tem os veios bem abertos, que um primer ele até fecha, mas você precisa aplicar muito primer. Já esse daqui, você vê que ele é bem mais fechado. Nesses casos aqui, é promover o lixamento, até para nivelar, enfim. Primer, lixa e ele já fica acabado. Agora, como que eu faço quando eu recebo essa situação aqui? Eu pego a fórmica, colo, promovo o lixamento da fórmica e faço o processo de laqueação. Foi isso que eu fiz com essa porta aqui, ó. Se vocês separarem aqui, ó, a superfície, ela está praticamente lisa. Agora aqui, ó, ela tá no compensado. E as bordas aqui, ó, que seria igual essa daqui, ó. Eu pego essa fita de borda, aplico aqui. E qual que é o meu ganho daqui, ó? Tá vendo que o compensado aqui, ó, ele tem algumas falhas. Essas falhas aqui
teria que ser também receber a massa para fazer o fechamento. Agora, com a fita, se acelera o processo. Aqui você faz o lixamento, primer, e aí você começa o processo de pintura. Tá vendo essa superfície aqui, ó? Apesar de ser um compensado, ó, daqui vai dar pra ver, ó. Esse lado aqui, ó, tem uma folha. Esse lado aqui, ó, não tem folha. Vocês percebem que ele é bem parecido, ó. Em relação a isso aqui, ó. Aqui, se eu começar o processo de laqueação, ele vai ficar com acabamento bacana. Aqui, provavelmente, ele não vai ficar tão bom. Então, pessoal, é assim que eu faço a parte quando é compensado. Pela dificuldade, né, de resolver, né? E isso aqui é aleatório, né? Então imagina você ficar fora que assim, ó, lembra da posição das lâminas que eu comentei? Então, a hora que você passar o primer aqui, pode ser que você vai ter que gastar muito mais primer para resolver isso aqui e corre o risco de mesmo assim não ficar bom. Lembra da massa? Então, tem gente que aplica a massa aqui. É o estilo de cada um de trabalho. Eu prefiro passar a fita de borda. Acredito, pela minha visão, pela minha experiência, que esse processo agiliza a parte da laqueação e deixa o móvel com acabamento muito melhor do que simplesmente tentar resolver o compensado. Bom, espero que essa dica, essa forma que eu faço, ajude vocês, né? É uma sugestão, não existe o certo ou errado, eu só quis inicialmente colocar uma base para que vocês entendam porque eu acabei optando por essa solução, né? Mas assim, quem passa massa, quem faz esse tipo de processo, cada um é cada um, né? Eu prefiro investir um pouquinho mais do meu tempo, um pouquinho mais de material e promover, né, esse tipo de acabamento, porque eu acredito que eu ganho tempo na pintura do que tentar resolver uma superfície complicadinha. Eu faço,
né, para finalizar e para fechar bem o raciocínio, imagina aquela lataria do carro que foi amassado. Aí a pessoa estica e tal, e ainda fica aquelas, né, um ondulado. Aí a pessoa vem com a massa plástica de poliéster e vem puxando e nivela e deixa tudo bonitinho. Tem vários vídeos na internet que mostra que a pessoa bate com martelo, bate com uma talhadeira e sai um monte de massa. E é mais ou menos isso que eu percebo. Você tentar pegar uma superfície que está muito ruim e você tentar amaciar para que você consiga promover um acabamento legal de laqueação, me faz lembrar essa imagem, né? Então, eu encerro meu vídeo hoje com essa dica aí. Até o próximo vídeo.